speech, Vacha Vegam. Then Manasa Vegam, control the urges of mind. Vacha Vegam, Manasa Krodha Vegam, urges the Krodha means anger. Vacha Vegam, Manasa Krodha means Dhya Vegam, control the urges of your tongue. Cannot attain bhakti. And in this verse, the person past did not say as a bhakti, as the bhakti. Even the impartially, they also control their all the 6 limbs of urges. Vega, Vacha Vega, Manasa Krodha. The bhakti will come when we surrender to lotus feet of Guru and Krishna. Then saying also, what is called? Attahara prayasasya prajalpa niyamagra janasangasya lulancha sarvi bhakti vinashyate. Attahar, over collecting and overeating, both is called attahar. Prayasasya, without reason to your endeavors, that is called useless also. Attahara prayasa prajalpa, what is mundane talk. Niyamagraha, 2 kinds of niyamagraha. Niyam agraha, niyam agraha. Too much attached with the rules and regulation, that is also not Suddha Bhakti. Or niyam agraha, not following the rules and regulation, that is a niyam agraha. Attahara prasasya niyam agraha. Jana sangasya, associate with the mundane people. Mundane people means you are completely materialistic people. They have no bhakti, nothing. Only blah 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 blah. What benefit you will get? Nothing. Lulancha. Lulancha means love, greed. Greed for different things. Wealth, money, wife, children, this is a greed also. So, have to reject these 6 things. Then you come in 3rd stage, that is called Utsahat, Nischat, Dharyat, Tat Karma, Pravartanat, Sangat Tyagat, Sato Vitte, Sarvi Bhakti Prasiddhati. Utsaha will come when you surrender. Then slowly develop yourself. How much you surrender, that time your enthusiasm will come. Bhajane Utsaha. Bhakti te didha vishwas. Bhaktivinoda Thakur explained. Bhajane Utsaha. Bhajan means chanting holy names and remembering Krishna's sweet Leela. Utsaha. Bhajane Utsaha. Or Bhakti te didha vishwas. Bhakti te didha vishwas means they have some faith with Bhakti. I am speaking. What is it? Fala Portuguese. Very forget. Right. Falou do primeiro verso do Padeshamita, né? Depois você falou esse primeiro verso do Padeshamita, Vacha Vegam, controle da língua, Manasa Krodha, Vegam, controle da mente, né? Esses impulsos da mente e da ira, e depois da língua, do estômago e dos genitais, né? Mas a pessoa que, quando você controla essas coisas, isso ainda não é Bhakti, né? Então, é por isso que aí depois, então... Os impersonalistas, né? Os personalistas, eles também conseguem controlar, né, esses sentidos. Aí, então, ele citou, então, o segundo verso do Padeshamrita, né, Atyahara, coletar demasiado ou comer demais, né, e se esforçar por coisas inúteis,
e conversas inúteis. Ter Niyama Agraha, né, tem dois sentidos, Niyama Agraha e Niyama Agraha. Então, um é você ser fanático com relação a, né, isso não é Bhakti, né, você ser completamente fanático com relação às regulações, regras e regulações, mas também você ser relapso em relação a elas, também isso é Niyama Agraha. E aí Jana Sangas, ou seja, se você se associar, né, com pessoas que não, né, como é que ele falou? Pessoas assim, que não, pessoas comuns, né, mundanas. E Laulião é avidez, né, ganância, por desejos materiais, coisas mundanas, né, todos esses tipos de coisa. Então ele citou esse verso, né? Então quando você supera isso, esses dois estágios, né, então aí vem o terceiro estágio que ele falou, Tsahani Nishtaya Daryat. Então ele estava comentando sobre isso agora, né? Ainda não entrou, né? Quanto mais rendição você tem, mais você vai se adentrar nesse entusiasmo. Understand? Mas o devoto é muito bom, o devoto ser estrito, a regulação da pessoa estrita, segue seriamente a regulação. Você falou que não vou regulação. He's asking about Niyam Agraha. About Niyam Agraha, Niyam Agraha. Niyam Agraha too much attached with the rules and regulation. He's asking, isn't this good to be very attached to rules and regulations? Huh? Isn't this good to be attached to rules and regulations? No, always you attach to the rules, that bhakti, there the obstacles automatically will come. Give an example. I am worshipping Thakurji, Shastra saying. Worship Thakurji, if Guru Vaishnava will come, Yes. what will do? Because Shastra saying, Niyam Agraha. You have to follow these rules. Yes. But Guru Vaishnava is coming, if you not stop your worship Thakurji and not give the respect, that is called a Guru Avagga. There is the offense coming. Understand this? A Niyam Agraha, not following the rules. Some rules are saying this. Neglecting the rules, no need to follow the rules. And that is also obstacles of bhakti. Então, ele está falando assim que esse verso do Padesham tem dois uma palavra chamada Niyama Agraha, mas pode ser entendido de duas formas. Niyama Agraha ou Niyama Agraha. Niyama Agraha é você ter muito apego a seguir as regras, de forma assim, por exemplo, ele deu um exemplo, se você, as escrituras falam que você tem que adorar a deidade, você está adorando a deidade, mas aí chega Guru e Vaishnavas, e aí você não para a adoração à deidade, porque você está, porque você quer seguir as regras, eu tenho que adorar a deidade até o fim. Só que aí Guru e Vaishnava eles chegaram e você não parou para dar honra a eles, respeito, boas-vindas. Então isso é uma ofensa, Guru e Vaishnavas. Então nesse caso você tem que parar a adoração para respeitá-los e adorá-los e recebê-los, entendeu? Então isso é você ter muito apego a seguir aquela regra, fanatismo, sem levar em consideração outras coisas. E aí ao mesmo tempo também, se você for muito relapso em seguir as regras, em várias regras, você também, isso vai ser ruim para sua vida espiritual. Tem os dois lados que você tem que... Eu falei sobre ser estrito, né? Você ser estrito quer dizer você seguir estritamente a ordem do mestre espiritual, né? E você ter uma vida reta, regulada, mas, claro, com exceções, quando chega os devotos, a gente tem toda a boa forma de servir. Da maneira que eu sirvo o Maharaj, é a maneira que eu sirvo também a Mataji e o Prabhu, é assim que é a maneira, porque assim eu aprendi que um sábio adquire conhecimento, reprodução de igualdade, né? Tudo, né? Bhagavad Gita.
Agora, eu entendo que essa regra, regulação, faz muito bem, né? Mas, é claro, o devoto é fanático, ele não tem conhecimento. He's saying that he understands that the devotee who is fanatic, following all the rules, he doesn't have enough knowledge. Because, yeah, he should honor all the Vaishnavas, Guru, and all the devotees also he should honor. But he meant like how we should strictly follow all the principles in our spiritual life, strictly follow the instruction of Guru, and have a simple life full of honesty and sincerity. So, Comentando, né? yeah. What is the question? Outra pergunta. I think he was just commenting. Yeah, yeah. Reaffirming. Huh? He's just reaffirming. He agrees, yeah. Yeah, you can follow this way, no? Follow the rules, every day chant 64 rounds, holy name. Huh? So holy name. And also read some Shastra. This is a process, step by step. Or if you're not doing things, how possible to develop your spiritual life? O processo passo a passo é todo dia cantar 64 voltas, ler as escrituras. Aí assim você pode pouco a pouco desenvolver a sua vida espiritual. De outra forma, como que você vai desenvolver? De outra forma, não será. Como você poderá desenvolver a sua vida espiritual? About this point that you are someone is doing archana, for example, doing some puja, and for example, okay, Gurudeva entering in the room, so you pay reverence to Gurudeva. But if it is other Vaishnava, like other great Vaishnava, you also stop and do the same. But that Vaishnava is same level of Guru can do this. Okay. Otherwise, because three types of Vaishnavas. One is Kanishta, Madhyam and Uttam. Understand? So, how to behave with the three levels of the Vaishnavas? Bhaktivinoda Thakur in this song, Bhaktivinoda Thakur explained this way. Kanishta Adhikari, mane karive adar, and you also give respect, love and affection in your mind. Madhyam Adhikari, you do pranam. Uttam Adhikari, you are completely surrender. This is how to behave the different types of Vaishnava. Ele perguntou assim se quando essa questão de parar o ara, de parar a adoração quando chega um Vaishnava. Quando o Guru chega, tudo bem, mas e outros devotos? Aí Gurudeva diz, se esse devoto que chegou está no mesmo nível do seu Guru, aí você para também a adoração, senão não precisa. Mas como você vai honrar os três tipos de Vaishnavas? Kanishta, Madhyama e Uttama. O Kanishta, você vai mentalmente oferecer seus respeitos a esse devoto. O Madhyama, você vai de fato prestar reverências fisicamente, e já o Uttama, quando você vira um devoto da mais alta classe, você vai deve se render completamente a ele. So saying this, Krishnedi jasagri tang manasadret dikkhasichet pranati vischa bhajanantam sususa bhajana vigam anannanna nindadi sunna idam ipsita sangalabdha. How to behave with the different stages of Vaishnavas. But this, who will give respect to others? Madhyam Adhikari, Upadesamritam, all these instruction has given to the Madhyam Adhikari, not Kanishta Adhikari, not Uttam Adhikari. You understand? Because Kanishta Adhikari has no knowledge of scripture, Shastra. So don't need to give the instruction of Kanishta Adhikari. If you tell them, he will become very angry. It should be nonsense. Give to advice to him. One who comes in the to come in the level of Madhyamadhikari. This is the process also. Outro ponto também é quem que vai respeitar os Vaishnavas? É aquela pessoa que está no estágio de Madhyama. Não é nem o Kanishta nem o Uttama. Então, na verdade, todas as instruções das escrituras são para a pessoa que está no estágio de Madhyama. Se você for dar uma instrução para um Kanishta, ele vai ficar até bravo com você. Né? Então, o Madhyama que ele tem esse conhecimento das escrituras, e ele vai oferecer os respeitos para os Vaishnavas. Todas as instruções do Padeshamrita, por exemplo, né, que é da instrução, é para o Madhyama, não para o Kanishta.
So for the Kanishta Adhikari, 3 types of Kanishta Adhikari, 3 types of Madhyam Adhikari, and 3 types of Uttam Adhikari. So level also this way. And so for this regard, Shastra giving this example, and if you give the instruction of the monkey, then monkey will be disturbed to you also. And so give Upanishad, give a very nice, beautiful this story Upanishad saying in this way. And on the small bird, he built his nest, nesting there. Under the tree, some monkeys, they are suffering from the cold rain in this way. That the birds, they also told, hey, you are called monkey. Monkey means a bandar, banar, means almost you are human being. Banar. Nor means human being. Ba means almost. And almost you are human being. Because monkey and human being look like same or not? Well, almost similar. Only these words. No tail. A little bit more hair, like in the body. Many people also say body is a lot of hair also. Whole body hair. Yeah. So you cannot say this way. But only difference is what? No tail. No tail. Tail also hair also, but very small. Gurudeva tá falando que Gurudeva tá contando que existem 3 tipos de Kanishta, Madhyam e Uttam, cada um também tem 3 subdivisões. E aí ele tá falando que você tem que falar a instrução para aquela pessoa que quer ouvir, que tá no estágio de ouvir a instrução e seguir. Aí ele deu o exemplo das Upanishads, que tem uma história, que é o seguinte, que tem uns passarinhos que eles constroem essa casa, o João de Barro, sabe? Que é um ninho muito maravilhoso. É um tipo de ninho muito especial, como se fosse o João de Barro, né? É um outro pássaro, mas é que constrói um ninho assim muito especial. E aí o passarinho falou pro macaco, porque os macacos estavam sofrendo no inverno, passando muito frio. E aí esse passarinho que fez um ninho super especial falou pro macaco, por que você está sofrendo nesse frio? O macaco é quase um ser humano, né? Tem em sânscrito a palavra para macaco, banar, nara significa ser humano e ba, quase um ser humano. Então, o ser humano e o macaco é muito parecido, né, fisicamente, né, só não tem o rabo, né, os seres humanos não têm rabo, se bem que no final da coluna tem como se fosse um rabo, né, e tem gente que é tão peludo que parece até um macaco, né. Esse que eu tava rindo. Aí ele vai contar a história. Then, so when the birds, they gave the instruction, hey, you are already almost human being. Why not build your house and stay? Why you are suffering here? Then the monkey, they become very angry. Oh, you are small bird, or we are very big body. You are giving instruction to us. Wait, when the storm will finish, stopped, then we give punishment to you. Then after a few minutes, when the storm stopped, then monkey also took the nest and destroyed. E aí na verdade era uma tempestade, que eles estavam tendo uma tempestade e os passarinhos protegidos no ninho e os macacos molhados, sofrendo. E aí quando os passarinhos falaram, vocês são quase como um ser humano, né? Por que vocês não construíram, né, um local para vocês se protegerem das intempéries e tudo mais? E aí o macaco falou, você acha que você sabe mais do que a gente? Você é um pássaro pequenininho, tá achando que pode dar instrução pra gente? Vai ver só, você vai ver só. Aí quando acabou a tempestade, os macacos com raiva, que os passarinhos tentaram ensinar pra eles, pegaram os ninhos, né, o João de Barro e tudo, e destruíram tudo pra né, se vingar. So that means conclusion is that you should not give the instruction, those are completely innocent. And if you give the innocent people, then they will become angry or not. So, Inocente? stupid nonsense people. If you tell the people, hey, you also do this, then become angry or not. Então as pessoas que são, se você der instrução para uma pessoa que é ignorante, ela vai ficar ela não vai conseguir entender e vai acabar ficando talvez com raiva.
When you will come in Krishna's consciousness, listen Hari Katha, then slowly you will give instruction. Okay, you do follow these rules, this. Otherwise, no. Então, se você começa a vir na consciência de Krishna, ouvir Harikatha, aí pouco a pouco você vai dando instrução para as pessoas. Ah, tá, segue essa regra, aquilo, pouco a pouco. For the Lord Chaitanya Mahaprabhu saying, okay, you can give instruction, everybody chant holy name. Okay, say, okay, Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Mahaprabhu disse que você pode dar instrução, qual a instrução? Para cantar o santo nome, falar para todo mundo cantar o santo nome. And when they are sukratively matured, then they will listen your instruction. E quando a sukriti da pessoa amadurecer, ela vai ouvir instruções, mais instruções. This is the process. Sukhaj ne jare dekho tare ko Krishna pade. If you see anyone give instruction, what is instruction? But chant holy names. Esse é o But Hare processo. Krishna, Se você vir qualquer um, sempre fale para essa pessoa, cante o santo nome, Hare Krishna. Qualquer um que você veja. all the mundane people are doing, hey, you, why did you not put tilak? Why did you not put Kanti mala? Going to hell. You going to hell. You get to hell, they become angry on. Mas se você chegar pra qualquer um na rua, assim, uma pessoa mundana, e falar, por que você não tá de tilaka, não tá de cantimala? Você vai pro inferno. Ela vai ficar brava com você. When their Shraddha, faith will come, then. Quando a pessoa tiver shraddha, fé, aí sim você pode falar mais. So what they regards Kanishta Adhikaris, and only one qualification. What the qualification? He has some soft faith. Kanishta Adhikari, Only worship Krishna. he has faith with the instruction of Guru Vakya and Shastra Vakya. But that faith is very soft. Any second it will be what? Finished. Então, Jahar Komal Shraddha Sei Kanishta Jan. We how will know he is Kanishta Vakya? This Srimad Bhagavatam give you the evidence. This sloka is coming from Srimad Bhagavatam. So, one life become Kanishta Adhikari, that is not enough also. Don't you think these things? o Kanishta Adhikari, na verdade, que esse verso do Bhagavatam define um Kanishta Adhikari, o devoto iniciante, né, neófito, que na verdade ele tem Archameva Hare, ele tem fé na adoração a Krishna, apenas a Krishna, ele não adora nenhum semideus. Então, se você adora semideus, você não é nem Kanishta Adhikari. E outra coisa do Kanishta Adhikari, ele vai ser unidirecionado a Krishna, ele vai ter Jahara Komala Shraddha Se Kanishta Jana, ele vai ter Komala Shraddha, uma fé, mas é bem tenra essa fé que ele tem. Na instrução do Guru, das escrituras, Guru Vakya, Shastra Vakya. Então ele tem essa fé, mas é muito, muito pequena. Qualquer coisa que aconteça, ele larga, não vai querer mais seguir. Mas ele tem essa fé que é bem pequena. Ele não tem ainda conhecimento das escrituras, ele não tem, mas ele tem essa fé nas instruções. É uma fé simples, né? Fé tenra nas instruções. Mas o que acontece é que, se na verdade virar um Kanishta Adhikari já é muito já. Você ter essa fé, nem que seja pouca fé, mas você tem fé. E você ser também assim, unidirecionado, focado em adoração a Krishna, somente a Krishna, isso é muito até, né? Porque Krame... Oi? Vishnu Tattva. Você tem a adoração apenas em Vishnu Tattva, para Vishnu Tattva, e Krame tem Robakta Roibel Tam. Um dia esse devoto Kanishta vai se tornar um Tam. Então, só de virar um Kanishta já é muito. Numa vida, né? Nessa vida, você virar Kanishta já é uma grande coisa. Foi isso que ele falou, né? Mais alguma coisa? Só um minutinho que faltou uma tradução. Eu falei que comentei. These types of those who worship many demigods, even he is not Bhakta, maybe sometimes also saying Bhakta Bhas. Maybe. If you consider it, Nacha Annesu, Archam Ebang Hare, Ja Shraddhesu, Natad Bhaktisu Cha Annesu. Cha Annesu. Annesu means he does not worship any others demigod. This is the idea. So then he will become Bhakta. Esse Kanishta só vai ser um devoto se ele se ele não adora nenhum outro semideus.
Quem adora outros semideuses não é Kanishna, não é devoto neófito, não é devoto. Para ser devoto, neófito tem que ser apenas adoração a Krishna, Vishnu Tata, nada de adorar nenhum semideus e semideusa. Understand? But that's it. In Chaitanya Charitamrita also they said Vaishnava, Vaishnava-tara, Vaishnava-tama. Said that that class that we read of Srila Bhaktivinoda Thakur, he was saying that Vaishnava Kanishna, Vaishnava actually not Vaishnava yet. Like He is called, sometimes he is called Vaishnava Bhas. Here he is called Vaishnava Abhas. Vaishnava Bhas. If he will one pointed with Krishna, but his faith, everything depends on his faith. How measurement of your bhakti or Vaishnavism, measurement is depend on your faith. Faith, understand? Shraddha. Shraddha, this is called the measurement of your bhakti. Jahar komal shraddha se kanishta jan. Jahar komal shraddha se kanishta jan. Shraddhavan hoy bhakti Shraddhavan jan hon bhakti adhikari. Kanishta madhyam Kanishta madhyam uttam bhakti anusari. It is in English. Kanishta, for this Kanishta adhikari also again three types: Kanishta, Kanishta, Kanishta madhyam, Kanishta uttam. So saying this step by step, coming this. O que vai definir qual tipo de devoto que você é, se é neófito, intermediário ou mais elevado, é o quanta fé você tem. Quanto mais fé você tem, mais Shraddha, mais você é um devoto mais elevado. E quando você não tem fé, só tem gratidão. he's asking, and when you don't have faith, but you have gratitude. No? You don't have faith, but you have gratitude. Gratitude. Thankful. Being thankful. So what happened this? Gratitude and other things, or faith and other things. Gratitude is saying also, okay, there is a mundane thing sometimes also. I helped you, saying you thank you. There is a gratitude also. Understand? You help me, so I am saying okay, thank you. What is meaning thank you? This is also good. This is called the mundane things also. We give respect to others. Understand? When I was poor, I have no food. Then you gave me food, gave me cloth, gave me these things. So I got to thank you for your kindness. There is your gratitude. But this is not what is called inside of bhakti. Bhakti is another thing. Bhakti is spirituality. How to develop my Atma Dharma. Atma Dharma, how to develop my spirituality. How to develop your bhakti. Always giving the Hari Katha. Without Hari Katha, any method, your Bhakti Devi will not develop. Sinnat, always learn this verse. Sinnatang Sakata Krishna Punna Sravana Kirtana Hridandasto Avhadrani Vidhunuti Suhidi Satam Nashta Praisu Avhadrisu Nityam Bhagavata Seva. Here in this verse, always saying this purport here. Without listening Hari Katha, unearthas will not remove from your heart. So saying they listen Hari Katha more and more and more. Because of Hari Katha, this is the food for your soul. We are giving the food for our body. Eating rice, dal, sabji, chapati. This is food for our body or not? And if you not eat food, rice, dal, chapati, you will be weak or not? And the same way, and if you not listen Hari Katha, so how possible your Atma will be wake up, will be strong.
So saying, listen Hari Katha. Gratidão, a gratidão é uma coisa mundana. Alguém te ajudou, você é grato àquela pessoa, ou você era pobre, alguém te ajudou a crescer na vida, você é grato para aquela pessoa, isso é gratidão, é uma coisa mundana. Agora, Shraddha é espiritual, e na verdade você só vai poder avançar na sua vida espiritual se você ouvir Harikatha. Eu sempre repito isso. Sem ouvir Harikatha, você tem que aprender um verso. Shrunatan Swakata Krishna, esse verso do Bhagavatam. Sem ouvir Harikatha, você nunca vai ficar livre dos anartas e nunca vai se desenvolver. Então, precisamos ouvir Harikatha. Eu tô tratando de assunto assim, como eu falei, gratidão, não falei gratidão, e muito gratidão é ser preocupada, não? E a gratidão de você estar aqui, Maharaj, What is it? He's saying he's grateful. Grateful to you, grateful to Prabhupada. Grateful for you coming here, he's grateful. I'm not with the Krishna arrange. And you arrange, Krishna arrange, Bhakti devotee arrange, so will come. Krishna arranjou, a gente tá aqui. Ele também falou assim, que você agradecer quando alguém faz uma coisa pra alguém, isso é bom também, é uma plataforma mundana de respeito, a gente oferece respeito às pessoas. All also grateful, thankful for Krishna. E todos nós somos gratos a Krishna. Aquela coisa quando devotos disseram, agora o Kashimisha de você vai pregar em Guarapari. Eu aceitei e quando eu cheguei com a bolsa de livro, no outro dia eu tinha uma casa, uma pequena casa, que teve uma rua Hare Krishna. Então, eu sou muito de ouvir as ordens. Se ele dá uma ordem, eu cumpro muito perfeitamente. E por isso, fica muito agitado. Porque eu não assisto especulação quando eu devoto. Camarada muito pesado. E eu também represento isso. Aí todo mundo sabe que ele é negociado. Eu tento estritamente não deixar de desvio. Aí por isso que eu falei a palavra estrito e falei sobre seguir. What is it? Follow. When he came to so he just saying that when he first came here, because some devotees told him, oh, you should preach in this region. Then he came here with one bag of books, and the next day there was a raiding on the house and everything started from there. He's just saying that he likes to follow the instructions of others very strictly. That's why when he made the first question, he would use this strict. Be my following the instruction of Vaishnava. And also he said about Maharaj, what was the relation between Shraddha and being under Anugatya? This Shraddha means this, like Anugatya, or? No, when Shraddha will come, then Anugatya will come. Without I faith your instruction, then I follow to you. The simple way. Who follow to whom? Who has Shraddha with him, he is follow to him. The simple way, the Shraddha. The Shraddha means a simple faith. That is called Saral Vishwas. Sanskrit words they say it is called Saral Vishwas. Saral means simple, Vishwas means faith. If a simple faith, then you will follow. Follow means this is called Anugata. Sanskrit word follow means Anugata. and faith means to follow. Our faith means also follow. Same word actually. Just different way we are expressing. Give the explanation. Então a pergunta foi qual que é
qual que é a relação entre anugatya, né, você seguir, e a relação entre fé, né, ter essa fé. Então o Gurudeva está explicando que, na verdade, se você tem fé, você vai seguir as instruções. Então, na verdade, né, essas duas palavras, elas representam, né, uma mesma coisa, só que é uma explicação de diferentes aspectos dessa mesma concepção. Então, porque se você tem fé, você vai seguir, e se você está seguindo, é porque você tem fé. Uma coisa é... Você segue aquela coisa que você tem. Isso, você só tem fé nas instruções você só segue as instruções de alguém que você tem fé. Sarala Vishwas. Saral isso- Vishwas. então essa Saral fé means simple. simples, simple. Bhakti not as a bhakti is this is called first stage, that is called Saral Vishwas. Simple faith. No duplicity, no hypocrisy. Então, o primeiro estágio de Bhakti é justamente isso, é você ter essa fé simples, né, não ter essa duplicidade, não ter hipocrisia. So high stage of also this faith is there. Krishna just it to high stage. Always I am saying the high stage and lower stage. Middle I am not saying. First we say when Krishna arrived in Kurukshetra and gopis they also arrived in Kurukshetra. Krishna came from Dwarkapuri. Meet with, and gopis they also came from Vrindavan. All they met within where? Kurukshetra. Then Kurukshetra Prasanga. And at the time of solar eclipse, Suryagrahan. That time Krishna very simple told to them. Moi bhakti bhutanang amritatya kalpate. Jatsimno mad asin bhavatinang ma bhavatinang Jatsimna Madasim Bhavadina. This sloka is saying this. Moi bhakti bhutanam amritatya kalpate. Krishna told, hey gopis, why you have come here? Or why I am come here? Both were coming different place. I am coming from, Krishna saying, I am coming from Dwarka. Or you are coming from Vrindavan, Kurukshetra Prasangi. Because you have faith with me. Moi bhakti bhutanang. You have bhakti, that is called, and you have faith with me. You have love and affection with me. For this regard you have come. You understand? When our faith, bhakti is coming, then we will follow. You have no how possible go to one person to another person. Try to know. Krishna saying, Moi bhakti bhutanang amritatya kalpate. Jatami bhavatinang madapana. Here use this word, Moi bhakti bhutanang amritatya kalpate jadasin matsimna bhavatinang madapana. Madapana means you are belongs to me, I am belongs to you. For this regard you have faith. You have love and affection with me. For this you have come here. And I have also love and affection with you. For this I am come here. You understand? Well, you read this verse very clearly explain this way. Simple way to understand. Moi bhakti bhutanang amritayata kalpate. Your bhakti, everything is what belongs to me. Because you have love and affection with me. If you have love and affection, then you have become someone. Meet with him. Otherwise, who will come? Who will meet with whom? Tell to me. Simply first understand the social etiquette. Krishna, he came in Kurukshetra. For this regard, all the Brajavasis, they came from Vrindavan to Kurukshetra. Even Nanda Maharaj also came. Ma Jasoda came. Subal, Sridham, Gopis, all they came or not? Even Srimati Radhika she came. Kurukshetra Prasanga, very important. And simple way try to understand, even all the Brajavasis they came. Kurukshetra Prasanga, very important.
Look there. And Krishna also, he came from Dwarkapuri. Actually, that time was solar eclipse, Surya Grahan, and so much auspicious time, and people also came in there to take bath, in the pond, this way, Kurukshetra Prasanga, this way. That time Krishna simply is saying these words. Mai bhakti bhutanang amrityata kalpate jatsingra madasin bhavatinang madapana. Madapana means you are belongs to me, I am belongs to you. When love and affection will come, that time it will come. And no love, okay, depend on you. Então, explicando esse mesmo assunto, né, sobre como, né, o Leo tá falando, né, que ele sempre dá o exemplo, né, do o mais simples, né, e o exemplo mais elevado. Agora, falando sobre o exemplo mais elevado, quando Krishna ele se encontra com as gopis em Kurukshetra. Então, quando acontece esse Kurukshetra Prasanga, que está acontecendo um eclipse solar, e assim, né, Krishna ele sai de Dwarka e ele vai até Kurukshetra, e as gopis, né, na verdade, todos os Brajabasis, né, Subal, Shridam, Mãe Yashoda, Nanda Baba, todos os Brajabasis, na verdade, eles vão até Kurukshetra, né, eles saem de Vrindavan e eles vão até Kurukshetra, e aí eles se encontram, né, com Krishna. Quando Krishna ele se encontra com as gopis, então ele fala, né, esse verso, que ele, e qual é o significado desse verso? Ele está dizendo, né, por que vocês vieram até aqui? Então ele fala, né, vocês vieram até aqui porque vocês têm Bhakti, mas qual que é o significado de Bhakti nesse verso? Na verdade significa fé. Então, vocês vieram até mim porque vocês têm fé ou porque vocês têm amor por mim. Então, você tem alguma afeição por mim. E também fala, né, e depois, né, nesse mesmo verso ele fala, né, porque eu pertenço a vocês e vocês pertencem a mim. Então, o Gurudeva está explicando, né, quem é que vai seguir quem. Então, aquele que tem fé, ele vai seguir o outro, e aquele que tem amor, ele vai se encontrar com o outro, né. Isso é uma questão social básica, né? Então, naturalmente, né, aquele que você ama, então você vai se encontrar com essa pessoa. You understand? Bhakti, this is also. How this is the highest level actually. The same Shraddha to going in the highest level. Shraddha, sadhusang, bhajan, kirtan, nishta, ruchi, asukti, bhav and prem. Actual gopis, they came in with the prem, love and affection. Gaudiya Vaishnava more and more deeply analyze actual which gopi met with Krishna in Kurukshetra. That's another thing. Which Radha met with Srimati, which Radha met with Krishna. That's another prasanga. And there is Sanat Sangita experience. Srimad Bhagavatam not saying this. Our commentary Vishwanath Chakravarti. And actual, which Radha met with Krishna in Kurukshetra? Sangyogini Radha. Understand? Our origin Radha, that is called Vishwanandini Srimati Radha, daughter of Vishwanand. She was always staying in Vrindavan. Her two expansions. One is called Sangyogini, another is called Viyogini. Sangyogini Radha, she met with Krishna in Kurukshetra. Or Viyogini Radha, she was staying in Uddhav Kyari. This is Gaudiya Vaishnava philosophy, very deep analyzed. But general Srimad Bhagavatam discuss these things. And all Brajavasis, they met with Krishna. This is this. Então, na verdade, né, aqui está mostrando como as gopis, elas foram se encontrar com Krishna, e isso, né, se dá por essa Shraddha. E essa Shraddha, na verdade, ela vem, né, em todos os estados, né, Shraddha, Sadhusanga, Bhajana, Kriya, Nata, Niviriti, Nishta, Ruchi, Shakti, Bhava e Prema. Na verdade, as gopis, elas estão se encontrando com Krishna pelo Prema delas, né, pelo amor delas. Então, né, ele está só mostrando essa conexão, né, que Shraddha e Prema, na verdade, né, são como que o mesmo, né, só que numa intensidade diferente. E também o Gurudeva está explicando que existem diferentes concepções, né? Os Gaudiya Vaishnavas, eles vão analisar mais profundamente esse encontro de Krishna, né, com as gopis ou com Shrimati Radhika em Kurukshetra. E por que isso? Porque na verdade
que golpes, né, que estão se encontrando com Krishna e qual Srimati Radhika que está se encontrando com Krishna em Kurukshetra. Porque, na verdade, existe a Srimati Radhika original, que é Vrishabhanu Nandini, e dela existem duas expansões, Vyogini Radha e Samyogini Radha. E é Samyogini Radha que está se encontrando com Krishna em Kurukshetra, essa é a expansão dela. E Vyogini Radha, ela tá sempre no Uddhava Kyari. Então ela está sempre sentindo nessa dores de separação de Krishna em Uddhava Kyari. Original. So this is the highest example. Perhaps this when your faith, this is the measurement of your level of bhakti. And when this bhakti, this faith more and more mature, there is a different stage coming in this way. Então essa fé, na verdade, ela é a medida para o seu desenvolvimento espiritual. Então, né, da sua bhakti. Então, dessa forma, essa fé, ela, quanto mais condensado, foi essa palavra que ele usou? Quanto maior for essa fé, então, né, ela vai né, vão ter outros nomes, né, para essa fé, como diferentes estágios, né, dessa fé. For this regard, Shraddhavan John Hon Bhakti Adhikari, who is qualified to practice devotional service to Lord, who has Shraddha, faith. But this faith, different levels coming there. Então, né, qual que é a qualificação para alguém praticar Bhakti? É justamente essa fé. Então, né, de acordo com a fé, então você poderá praticar Bhakti, só que isso, né, existem diferentes estágios dessa fé. And then that Shraddha, Bhakti is given different names also there. Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav and Prem. Actually, everything is what? Shraddha. As I give an example, the milk. Same milk. First you saying this is milk. Then milk also boiling, more condensed, you giving different name. Milk is Garat. Arsanti is different name. And so in the same way, Shraddha is more and more paripak, meaning mature. Then we different name. Condensed, then give name. Então, na verdade, tudo, né, todos esses estágios, né, Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, todos eles, na verdade, são, né, essa mesma fé, só que ela está em diferentes estágios e ela está em diferentes intensidade. E também, ou ela está cada vez mais condensada. Assim como o leite, né? Se você pega o leite e aí você vai fervendo o leite, e então vão ter diferentes, né, estágios, né, desse leite, né? Esse leite vai ficando cada vez mais condensado e vai ser dado diferentes nomes, né, para esse leite. Understand? This is not other thing. Everything, bhakti always measurement with your Shraddha, faith. Então, Bhakti, ela vai ser sempre medida a partir da sua fé. You can become in lower level to how to attain upper level. This is the process. Então, do nível iniciante até o nível mais elevado, né? Esse é o processo. When Shraddha, Sadhu Sangha, Shraddha, then Sadhu Sangha, then Bhajana Kriya, then Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, then Bhav and Prem. After Prem, then another stage also coming in this way. Because Sneha, Man, Pranay, Rag, Anurag, Bhav, Mahabhav, Rura, Udirudo, Muhun, Modan and Madanakha Mahabhav. Different stages going in this. Então, nesses diferentes estágios, né, como Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Ashakti, Bhava e Prema, né, todos esses estágios, e depois de Prema também, nesses estágios ainda mais elevados, como Sneha, Man, Pranay, Raga, Anuraga, Bhava, Mahabhav, Rura, Adirura, Mohan, Madan e Madanakya Mahabhav. Good or not?
So this is the process. Huh? Maharaj, Huh? the source of Shraddha, the source of everything is Madanatya Mahabharata. Everything depends on Shraddha. But the source of Shraddha, which is all of this article, is this more elevated thing, Madanatya Mahabharata. This is the source. Then we are seeing the Rasattva, we are seeing everything coming from Madanakha Mahabharata. Up to down, down to up. You understand? As a given example, that the tree with his root taking the water, then water going to the leaves, leaves also cooking. Understand? Then the cooking, after cooking, they send the everywhere in the whole branches of the trees. Nourishing our whole. They are nourishing this whole. In the same way, Shraddha is coming up this way. Shraddha is as like water. Okay. So water is going up, down to up, going. Then that the water again also are cooking. Here water means Shraddha. And then also sent to the whole our limbs and body. That means bhakti is going in this. And you understand or not? Same this is Madanakha Mahabhav. Actually, this is the Shraddha that is called lust and lust function of Madanakha Mahabhav. Without Srimati Radhika's mercy, Shraddha will not manifest in our heart. Radha Kripa. Without mercy of Srimati Radhika, how possible Bhakti Devi will manifest in our heart? Actually, who is Bhakti Devi? Srimati Radhika herself. Yes, that's just different way we are explaining. Bhakti, who is Bhakti Devi? Srimati Radhika. Because she is called Bhakti, that is got translation. Sarup Shakti Sarvini Srimati Radhika. Without Radha's Kripa, Bhakti Devi will not manifest in our heart. One vichar, another vichar also. Or another see Bhakti Devi according our Sukriti. Then we say Bhakti Utta Sukriti, Karmanmukhi Sukriti, then Jnananmukhi Sukriti, Bhakti-mukhi Sukriti, then brings to Bhakti this way. Então, o Prabhu perguntou se essa fé, essa Shraddha, na verdade, ela tem como, né, a fonte, né, de Shraddha, na verdade, é esse humor mais elevado, Madanakya Mahabhava. Então, Gurudeva falou, sim, na verdade, né, se a gente analisa na concepção de Rasa Vichara, então tudo, na verdade, tem origem em Shrimati Radhika. Então, essa fé, ela vem de Shrimati Radhika, porque sem a misericórdia de Shrimati Radhika, não é possível, né, desenvolver Bhakti. E Gurudeva também falou que, também, né, por outro ponto de vista, né, as duas coisas estão acontecendo, né, de baixo para cima e de cima para baixo. Ele deu o exemplo da árvore, como a árvore, ela por meio das suas raízes, ela tá absorvendo a água, que vai mandar para as folhas, aí nas folhas vai ter, né, a fotossíntese, que vai... Essa água, né, ela é comparada como Shraddha, que aí vai ter a fotossíntese, que vai mandar, né, vai nutrir toda a árvore, né, dessa forma, né, então, né, ele está explicando, né, como a água está vindo, né, essa fé está vindo de baixo, chegando até lá em cima, e lá de cima está mandando tudo de volta. Então, né, existe essa analogia, essa conexão, né, tipo, uma coisa as duas coisas estão conectadas, né, nos dois sentidos. E ele falou, né, na verdade, né, Bhakti Devi é a própria Shrimati Radhika, porque Shrimati Radhika, ela é essa potência interna de Krishna, né, ela é Swarupini, né, ela é essa potência interna de Krishna. Então, sem a misericórdia de Shrimati Radhika, não é possível, né, desenvolver Bhakti, né, Bhakti nunca vai se manifestar no coração sem receber a misericórdia de Shrimati Radhika. Okay. So, two ways we are discussed. One is up to down, down to up. Arohabad and Avarohabad is coming this. Isn't how to receive the sprinkle months of Srimati Radhika, Radha Kripa Kataksh.
Então, né, existem esses dois sentidos, né, de baixo para cima, Varohabad, e de cima para baixo, Avarohabad. Então, né, então tudo que a gente, né, tá ansiando é como receber, né, uma partícula dessa misericórdia de Srimati Radhika. Without Radhika's mercy, no one come in bhakti. Because Srimati Radhika's actual she is called Bhakti Devi actually. Então, sem a misericórdia de Srimati Radhika, não é possível chegar, né, até esse caminho de Bhakti, porque Srimati Radhika, ela é a própria Bhakti. Bhakti is saying Bhakti, actual who is Bhakti Devi? Just different way to give their names. Srimati Radhika. Without Radha's mercy, Bhakti Devi will not manifest in our heart. Então, né, quem realmente é Bhakti Devi, né, na verdade é um outro nome, né, de Srimati Radhika, né? Bhakti é a própria Srimati Radhika. Então, sem a misericórdia dela, não é possível. Just give an example, Tattva Darshan. Gurudev is called the manifestation of Baladev Prabhu, Prakash Vigraha. Rasa Vichar, Gurudev is called the manifestation of Srimati Radhika. So this is what is called Guru Rupa Sakit Dhyan. Radha Samukasam Shakti. Então, né, um exemplo, né, essa concepção, né, de guru. Então, né, na concepção de tattva, então, o guru, na verdade, é uma manifestação de Baladev Prabhu, mas na concepção de rasa, né, rasa vichar, então, o guru, na verdade, é a manifestação de Srimati Radhika, e isso é Guru Rupa Sakhi Dhyan. Essa meditação, né, nessa forma de guru como, né, uma serva de Srimati Radhika. So always we take that these types of conception. Guru Kripa means is what Radharani's Kripa. And Guru Kripa means also Baladev Prabhu's Kripa. Então sempre, né, tem essas duas concepções, né, lado a lado, né? Então a misericórdia de Guru Kripa, é a misericórdia de Srimati Radhika. E ao mesmo tempo, essa misericórdia de Guru também é a misericórdia de Baladev Prabhu. When more and more deep analyze that actually they think Srimati Radhika sees the origin actual. All the source is coming from Srimati Radhika. Janma dasya jataha. Janma dasya jataha anyadi trasta viggansarat. And Srimad Bhagavata first slok. Very clearly says Janma adiras. Adiras means Singaras. All rasas coming from conjugal mode, Singaras. So say Vishwanath Chakravarti Pad, Jiv Goswami Pad, different commentaries. Janma dasya jatana aditrata vidgansarat. Janma adiras is what is Singaras. All rasa is coming from, as like all the rivers coming from ocean. If the river connected with the ocean, understand? And that river will be never dry. Those rivers are not connected with the ocean, that will be dry. That means is what? We will connected with Srimati Radhika, and Bhakti Devi automatically was going up. Tattva Vichar, Krishna is called Rasa Samudra, ocean of Rasa Vaisa Jeva Labdhanandri Bhavati. Upanishad saying Krishna is called embodiment of Rasa. And Srimati Radhika, who is saying that? And Krishna is saying that Krishna is one Samudra, okay, Rasa Samudra. And Srimati Radhika sees 7 oceans of Rasa. Sapta Samudravati Radhika. So hard to Então, na verdade, quando a gente analisa realmente assim profundamente essa questão, então a gente vê que tudo vem de Srimati Radhika, porque ela é, né, a origem, né, de toda essa raça. Então, por exemplo, o primeiro verso do Srimad Bhagavata fala justamente isso, né, Janma Adi Ras. Então, qual que é a raça principal, né, essa origem, né, de todas essas doçuras, esses humores? É Sringara Ras, né, esse humor extraconjugal. Então, e aí Gurudev está explicando, né, que as duas coisas também acontecem, porque Krishna também ele é
ele é esse oceano, né, dessas doçuras transcendentais, né, ele é aquilo Rasa Amrita Sindhu, ele é esse Rasa Samudra, né, ele mesma palavra só, mas então dessa forma ele é esse oceano. Então Gurudeva também deu o exemplo de que todos os rios que eles estão em contato com o oceano, esses rios eles nunca vão secar. Então da mesma forma, né, se a nossa Bhakti ela está conectada com o Srimati Radhika, então nossa Bhakti ela vai sempre, né, aumentar mais e mais e mais. E Gurudeva fala, né, Krishna ele é um oceano, mas Srimati Radhika ela na verdade ela é a personificação de sete oceanos. Então, né, Srimati Radhika é muito mais do que Krishna. Ela é 7 For the Prabodhananda Saraswati Path, he wrote this verse. What is the verse? Premaika Sindhu, Rasaika Sindhu, Karunaika Sindhu. Very nice slogan. Então, Srila Prabodhananda Saraswati Thakur, ele fala, né, justamente esse verso, né, que cita, né, esses 7 oceanos do amor de Srimati Radhika. So what they are Sapta Sindhu Gunavati Radha. And Krishna, if you say Rasa Samudra, Upanishad saying, Rasa Rasa Vaisa Jivalamnam. And Rupa Goswami invocation sloka also saying this way. Akhila Rasa Amrita Sindhu, Paschimvaja Ruchiruddha Tarakapali, Kaglita Samalulito, Radha Prayano, Vidhuri Jayat. And glorifying about Krishna's Rasa Samudra. This is true, because Krishna is Visaya Vigraha, object of divine love. But when you Rasik more and more deeply analyze, then Srimati Radhika is what kinds of Srimati? O Krishna ele também é, né, esse oceano, né, ele é esse Rasa Samudra, ou aquilo Rasa Amrita Sindhu, né, ele é essa personificação, né, do oceano, dessa doçura transcendental. Mas quando você analisa, né, profundamente, você vê, né, que Srimati Radhika ela é superior, né, ela tem 7 oceanos, né, dessas qualidades transcendentais. Understand? So, Gaur Premanandi. So when will here will be a midday program or here or Yeah. Take breakfast. Começasse mais cedo lá, na pousada. Eles queriam isso, né? Queriam mais dias, né? Mas 8:30. a gente vai chegar às 10h30, mais vezes achou melhor 17. Programa mais 5:30. Se quiser descer, né? Fazer um vídeo de devoto para ver o lugar que ele já passou. Existe também, você pode fazer He's just saying that he has to e ele prepare. e dar uma palestra. He's just saying that we have to prepare the place. The program starts 5:30, but the body has to go earlier to decorate and organize everything. And he's also suggesting if some devotees can do some Harinam before, like on the way there, because it's walking distance. So that's why there's no like scheduled program for today midday. It's just according to what you desire. A confessão que está na ontem, o pessoal está cobrando que o Maharaj vai. Many people come here. Onde ele andou. Vocês poderiam vir aqui, né? Convidando eles para vir aqui. Aí eu falei, a gente já fez uma Harinama lá na frente da praia, naquela outra vez, na frente da devota com a santidade, não foi? Mas eu quero que foi lá, né, naquela casa. Well, last time you came here, many years because you went to this place already. Mas não é lugar, mas o lugar é diferente hoje. Ontem ele foi lá Actually, not exactly the same place, just the same neighborhood. Gaura Premanande Hari Hari. So, what are they going to